Ora, o menino em compreensão socioeducativa é um menino que o sistema de saúde tem que identificar, e atender, o sistema de ensino tem que identificar e atender, porque o Estado e os municípios recebem recursos do Fundeb para esse adolescente. Será que esse direito à educação está sendo garantido? Basta a gente fazer umas visitas nas unidades. Em Pernambuco é um desastre. Eu suponho que o resto do Brasil não deve ser muito diferente. Por exemplo, a melhor unidade, entre aspas, de Pernambuco que eu visitei em 2007, era a melhor unidade. O pessoal disse que é padrão Sinasa, eu tinha as restrições. Os adolescentes tinham 2 horas de aulas por semana. Das 13h30, horário tranquilo, na cidade que tem uma média de 30 graus, das 13h30 às 14h40. Ou seja, e o Estado de Pernambuco, né, as prefeituras recebem recursos. Então, a discussão sobre o orçamento não é uma discussão da assistência, não é uma discussão do Fundo da Infância, é uma discussão sobre o orçamento. O orçamento do Fundeb, o orçamento do Sistema Único da Assistência Social, o orçamento do Sistema de Saúde. Então, para trazer um debate assim, qual o caminho? O caminho é continuar o debate, que não foi possível concluir até 2006. E esse debate, eu espero que aquela comissão, criada pelo presidente Lula, faça, que parece que ele está fazendo, quando ele faz essa opção estratégica, importante, dizer, não vamos financiar municípios com mais de 50 milhões de habitantes, PSCRA, ora, e o atendimento como todo, e o orçamento como todo. Então, há a necessidade de retomar essa discussão do orçamento, para a gente ter um desenho que vá para além do que está consagrado hoje. E no caso específico, eu acho que a Daisy tem total razão, no caso específico do Fundo Municipal, ou do Fundo Estadual, ou do Fundo Nacional da Criança e Adolescente, é lamentável a forma como funciona, porque a gente financia projetos, financia convênios. A gente não financia uma política continuada. Então, ou a gente rompe isso, ou a gente vai continuar patinando. O Fórum Nacional me contratou em 2007 para fazer um debate nacional sobre Sinasa. E eu comecei a falar disso, aí o pessoal falou assim, não fala isso não, porque isso não é posição do Fórum. Mas eu continuo achando que a existência do Fundo Nacional, Estadual da Criança e Adolescente é muito mais um desserviço à política dos direitos humanos da criança e adolescente do que um serviço de efetivação. Porque a gente perde um tempo enorme fazendo o gerenciamento do nada. Qual é o orçamento que chega para o Fundeb na capital? A gente não sabe porque a gente não discute. Então, ou eu discuto orçamento, ou eu vou ficar discutindo uma nova visão do assistencialismo, vejo o Fundo da Infância e da Adolescência. O pessoal não gosta muito, mas é assim que a minha prática, eu 8 anos de Conselho Nacional, depois 2 anos de diretor do Conselho Estadual, e agora como superintendente estadual, enxerga essa questão. Ou seja, minha visão é uma visão de quando eu era sociedade civil e agora que eu sou governo. Eu acho que a gente precisa fazer um outro debate sobre orçamento. E esse espaço tem que ser coordenado, articulado, na minha opinião, pela esfera federal, e eu esperava que o CONAN do CNAS, até porque são os conselhos nacionais mais próximos. Né? O CONAN do CNAS são mais próximos do que o CONAN e o Conselho de Saúde, do que o CNAS e o Conselho de Educação, e nós não conseguimos fazer isso. E acho que uma oportunidade, que a gente poderia ver, assim, como esse documento poderia ser um documento, no que se refere à questão socioeducativa, um documento que pudesse aproximar Sinasa e o SUS. Porque ele não está aproximando, as resoluções do SENES não vêm aproximando. Então, qual é o problema? Né? A primeira questão, né? Não é estar na alta ou na média complexidade, é a insuficiência da presença. Então, não basta dizer na alta complexidade que está internação provisória, sendo liberdade de internação. Tem que dizer muito mais do que isso. E quando chega na tipificação e desaparece, então parece, o que deixa transparecer que, será que foi um equívoco ou foi um esquecimento? Então, a resolução 109, ela revoga, nesse aspecto, a 145. Então, é a falta de um melhor detalhamento. Né? Então, a minha fala, pelo amor de Deus, estou deixando transparecer isso, não é isso assim. Não é uma questão contrária à assistência. É a insuficiência da definição. E esse debate é curioso. Eu lembro que na construção do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ainda no debate,
no seminário em São Luís, uma pessoa da plateia no debate disse assim: Fernando, um problema do Plano Nacional de Política Familiar Comunitária é que tem muita assistência social. Eu achei curioso, né? O problema não é ter muita assistência social, é não ter muita educação, é não ter muita saúde. Então, assim, ainda bem que a gente tem uma forte presença da assistência. Então, não estou querendo fazer uma oposição dos sistemas, é como os sistemas vão se articulando melhor, porque eles não estão se articulando, desde a esfera federal, na definição, né, a tipificação do serviço é isso, e a 9, sua 2010, eu acho que ela não retoma isso com a força necessária, no sentido de garantir esses dois aspectos, a questão do financiamento, deixar isso melhor consagrado, mas não é orçamento só da assistência social, é orçamento público, né? Até porque o aumento da defesa técnica, é possível que a gente tivesse recurso do Ministério da Justiça para a estruturação de defensorias públicas, né? Defensorias públicas especializadas. Então, se eu tiver defensores públicos especializados, provavelmente eu vou ter a melhor defesa, ou pelo menos eu vou ter que cobrar. Não é nada que eu não tenha nem a defensoria, né, específica. Ou, às vezes eu nem tenho a defensoria, e quando tem ela não é específica. Então, esse debate tem que ser feito junto ao Ministério da Justiça, e quando você pega a tipificação de serviço e a NOBSUAS, ela não entra com a ênfase necessária, isso você colocou, a questão da defesa técnica. Seja estruturando os centros de defesa, a presença de advogado na equipe. Então, assim, não basta ter no CRES, lá, a assistente social e psicólogo. Isso mesmo. Eu tenho que ter um advogado. Eu também concordo. Eu acho que, assim, o objeto de desejo, o sonho, a possibilidade, eu acho que é uma obrigação constitucional do CONAN, do CNAS, fazer esse debate, né, da articulação necessária desse sistema. E acho que isso está casado com aquilo que eu falei. Eu acho que a sociedade civil, seja na assistência social, se a gente puder fazer essa separação de forma didática, e a sociedade civil atuante no sistema de garantia de direitos para criança e adolescente, a partir de 2003, ela entrou num caminho que eu acho muito ruim, que é o caminho da quase não opção de um debate sobre o modelo de Estado que nós temos. E passaram a quase que, não estou generalizando, mas uma boa parte, ou uma parte expressiva dela, a buscar a sobrevivência financeira institucional pelos fundos. Até porque isso tem uma questão vinculada à cooperação internacional, que cada vez mais faz outras opções, até porque quem vai ser a quinta economia do mundo, né, segundo os financiadores, precisa ter menos recursos para a cooperação internacional. Então, assim, acho que o debate, além do debate estratégico do CONAN do CNAS, que eu acho que eles não estão fazendo, né, a sociedade civil precisa provocar isso, e a sociedade civil não está provocando. Então, a questão de qual o caminho, né, como é que isso deve ser superado, se não for pela via dos conselhos, né, que são de forma legítima, conquista da sociedade, da Constituição, da lei orgânica das coisas, do Estatuto, se não forem os conselhos que façam essas amarrações normativas nacionais, normativas jurídicas, com repercussão nacional, estadual e municipal, e a sociedade civil impulsionando esse debate, eu acho que nós vamos continuar patinando por muito tempo nessa insuficiência de operacionalização desses dois, do sistema de garantia de direitos, mas aí eu queria trazer especificamente o que se refere à aplicação da licença educativa nesse aspecto. Porque isso que você falou é verdade, quer dizer, na alta complexidade também está acolhimento institucional. Mas quando você vai para a tipificação e para a norma e prova, por que aí isso está lá? Acolhimento institucional, da alta complexidade, mas as medidas socioeducativas desapareceram. Então parece, teve um debate em 2003, 2004, que o CNAS fez com o CONANDA, que não foi suficiente, e que depois o CNAS abre mão, quando veio para a tipificação do serviço ano passado, e agora com esse documento. Então, assim, ou a gente assume que a assistência social não tem a ver, aí eu estou falando da política, não estou falando do profissional da assistência, não tem a ver com privação de liberdade, sem liberdade, ou se tem, qual é o papel, já que está na política. Então, a questão do financiamento do orçamento socioeducativo, que, repito, não é uma questão específica do Fundo da Infância, nem do Fundo Nacional da Assistência. No caso da infância, precisa avançar para ações continuadas, não projetos convênios. Sem isso, a gente não sai muito do lugar.
E o outro aspecto é como os serviços eles podem ser melhor desenhados e estruturados para que as práticas, de fato, correspondam melhor àquilo que é essencial na aplicação da vida social educativa, que é reinserção do adolescente na sociedade, diminuição da prática de ato infracional, progressão de medida e cada vez mais, é um sonho, e ainda é bom ter sonho, nem é pesadelo, né? Diminuição da privação de liberdade no Brasil como um todo. O movimento de privação de liberdade dos adolescentes, proporcionalmente, é muito maior do que a privação de liberdade dos adultos. Basta pegar e comparar dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos com o censo penitenciário brasileiro. Apesar de uma pequena queda nos últimos 2 anos da medida socioeducativa de privação de liberdade. Então, acho que é um pouco essa contribuição.